Olá, querido estudante! Tudo bem com você? Eu sou a professora Vanessa Figliolo e o meu sinal na comunidade surda é... É um prazer tê-lo aqui novamente. Seja muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, um projeto do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre reino vegetal. Então vamos lá para a nossa hora de aprender? Quando falamos em vegetais, estamos falando das plantas. E o ramo da ciência que estuda os vegetais, as plantas, é a botânica. Ao longo das aulas, você certamente reparou que eu sempre trago os significados dos termos biológicos, não é? Isso facilita o seu aprendizado. Neste caso, o termo botânica se origina de uma palavra grega botânica, que significa planta. A botânica, por sua vez, possui diversas sub-áreas de estudo. Tudo isso para compreender essa diversidade de vegetais que nos cercam. Vamos conhecer algumas áreas. Etnobotânica. Essa é muito legal. É a área da botânica que estuda a relação do homem e planta. Ela tenta entender como se estabelece essa relação que muitas vezes é cultural ali nas comunidades. Em outras palavras, ela busca entender como determinada planta é utilizada por aquele povo. A paleobotânica também é muito interessante. Ela busca o registro de fósseis de plantas. Você pode estar se perguntando, para que saber das plantas do passado, não é mesmo? Isso é super importante para entender como era o planeta em tempos remotos ou como se deu a evolução das plantas e, consequentemente, a evolução humana e história do planeta. Existem outras áreas que são mais conteudistas, como a taxonomia sistemática vegetal e ecologia vegetal. A taxonomia e sistemática vegetal busca identificar e classificar as plantas, seja por meio morfológico, ou seja, pela estrutura das plantas, ou por meio de material genético, por exemplo. Já a ecologia vegetal procura entender a interação entre as plantas e o meio em que vivem. Falamos tanto em plantas, em vegetais, mas o que são plantas? As plantas são seres vivos essenciais à vida na Terra. Existem 3 pontos que as caracterizam. Elas possuem células eucariontes, que são células verdadeiras com núcleo delimitado por membrana. Elas são seres autotróficos que produzem o seu próprio alimento, excetuando aí algumas plantas parasitas. E elas também são seres fotossintetizantes. Isso quer dizer que realizam o processo de fotossíntese para obtenção de energia e alimento. Professora, eu entendi que as plantas são seres autotróficos, pois produzem o seu próprio alimento, e fotossintetizantes, pois realizam o processo de fotossíntese para obtenção de energia e alimento. Mas esse negócio de célula me deixou confuso. Calma, vamos lá. Célula é a unidade básica funcional dos seres vivos. É como se fossem os controles necessários para jogar um videogame. No geral, as células possuem uma estrutura básica com uma membrana plasmática que as individualiza. É como se fosse a pele. Um material genético que determina as características que os indivíduos devem ter. Por exemplo, quem determinou que o meu cabelo deve ser escuro foi o material genético que está nas minhas células. Além disso, as células possuem um citoplasma, que por sua vez possui organelas. As organelas são estruturas responsáveis por fazer as células funcionarem. As células podem ser de 2 tipos, eucariontes ou procariontes. Células eucariontes são células com uma membrana, a membrana nuclear, que é uma espécie de bolsinha guardando o material genético. Além disso,
Ela possui várias organelas com membranas. Protozoários, fungos, animais e plantas são exemplos de organismos que possuem célula eucarionte. Já as células procariontes não apresentam essa membrana em volta do material genético e nem apresentam organelas com membranas. Esse tipo de célula é encontrado em bactérias. As células eucariontes podem ainda ser classificadas em células vegetais e células animais. A célula animal eu mostrei ainda há pouco. A célula vegetal se diferencia dela pela presença das seguintes estruturas: vacúolos, cloroplastos e parede celular. Os vacúolos são como grandes bolsas que armazenam substâncias e controlam a entrada e saída de água das células. Os cloroplastos são responsáveis por possuírem clorofila em sua composição. A clorofila é essencial para a realização da fotossíntese. Já a parede celular é rígida e ajuda a sustentar e proteger a célula. Essas células formam tecidos nas plantas, que, por sua vez, formam as estruturas ou partes que compõem as plantas. As partes das plantas são importantes, pois garantem a sua sobrevivência. Essas partes são raiz, responsável pela absorção e condução de substâncias. Podem ainda armazenar substâncias energéticas. Folhas, responsável pela fotossíntese, respiração e transpiração. Caule, confere sustentação e permite transporte de substâncias. Flores, responsáveis pela reprodução. Frutos, responsáveis pela dispersão de sementes. É importante salientar que algumas plantas não possuem flores ou frutos, enquanto outras não possuem raízes, folhas ou caules verdadeiros. Mas, de modo geral, essas são as partes das plantas e suas respectivas funções. Veremos mais à frente essas peculiaridades que eu acabei de falar. As plantas ou vegetais pertencem ao reino vegetal, também chamado de reino plante. Vimos que elas possuem células eucariontes, são autotróficas e realizam fotossíntese. As plantas estão divididas em 4 grandes grupos: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Esses 4 grupos podem ser de plantas vasculares ou plantas avasculares. Plantas vasculares são plantas que possuem vasos condutores de seiva. Estes vasos são como se fossem os nossos vasos sanguíneos. Já plantas avasculares são plantas que não apresentam esses vasos condutores de seiva. Este azinho significa sem, portanto, plantas avasculares são plantas sem vasos condutores de seiva. Dentro desses 4 grupos básicos de plantas, apenas briófitas são plantas avasculares. Já pteridófitas, gimnospermas e angiospermas são plantas vasculares. Assim, as briófitas são plantas avasculares, como dito anteriormente. Além disso, elas não possuem caule, folhas e raízes verdadeiras, mas possuem estruturas que realizam essas funções. Os musgos são exemplos de briófitas. Enquanto as pteridófitas são plantas vasculares que possuem caule, folhas e raízes, mas que não produzem flores, sementes ou frutos, que são estruturas relacionadas à reprodução. Alguns exemplos são samambaias e avencas. Já gimnospermas são plantas vasculares com caule, folhas, raízes e sementes, sendo essas sementes consideradas nuas. E o que isso quer dizer, né? Quer dizer que elas não estão envoltas por um fruto. Alguns exemplos são pinheiro e araucárias. Angiospermas são plantas vasculares que possuem caule, folhas, raízes, sementes, flores e frutos.
Os representantes deste grupo correspondem a cerca de 90% das plantas do planeta Terra. Alguns exemplos são a mangueira e a goiabeira. Qual a importância das plantas, hein? Já falamos um pouco quando nos referíamos à etnobotânica e à paleobotânica. Vimos que as plantas são e foram fundamentais para a manutenção da vida como conhecemos hoje. E por meio da fotossíntese, elas liberam oxigênio que é essencial à vida humana e animal. Além disso, elas fornecem abrigo para alguns animais, ajudam na manutenção do clima e estabilidade do solo. Quando falamos em economia humana, verificamos que elas fornecem madeira, matéria-prima para a confecção de roupas, papel e componentes importantes para a fabricação de cosméticos e medicamentos. Em linhas gerais, elas podem ser utilizadas para o bem-estar humano, medicamentos, cosméticos, regulação de temperatura e manutenção do regime de chuvas. E aí, está curtindo nossa aula? As plantas são um mundo à parte, não é mesmo? Vamos testar nossos conhecimentos adquiridos nesta aula? Chegou a hora da atividade. Atividade 1. Mundo Educação. O reino plant pode ser dividido em dois grandes grupos, plantas avasculares e vasculares. No grupo das plantas avasculares, encontramos apenas um tipo de planta, que é classificada como... Temos aí 4 alternativas. Letra A, briófita, B, pteridófita, C, gimnosperma e D, angiosperma. Qual alternativa você deve marcar? Tempo para você. Alternativa A, briófita. Vamos à atividade número 2. Mundo Educação. Os frutos são importantes estruturas relacionadas com a dispersão e proteção da semente. Eles são encontrados apenas temos aí 4 alternativas. A, briófitas, B, pteridófitas, C, gimnospermas, D, angiospermas. A alternativa que você deve marcar é a letra. Tempo para você responder. A letra D, angiospermas. Vamos à atividade número 3, uma atividade da URCA. Analise a descrição abaixo. Grupo de plantas de pequeno porte encontradas em locais úmidos e sombreados, que crescem no solo ou sobre os troncos das árvores. Há poucas espécies ducícolas e nenhuma marinha. Este grupo de plantas apresenta rizóides e não possui vasos condutores. Após a análise do texto, assinale a alternativa que apresenta o nome do grupo das plantas com as características apresentadas. Temos aí 5 alternativas. Letra A, pteridófitas, B, angiospermas, C, gimnospermas, D, dicotiledôneas ou E, briófitas. Tempo para você pensar na resposta.
A resposta que você deve marcar é a letra E, briófitas. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Hoje, aprendemos sobre o reino vegetal. Compreendemos as características de diferentes seres vivos desse reino aos ambientes em que se desenvolvem. As plantas ou vegetais pertencem ao reino vegetal, também chamado de reino plante. Elas possuem células eucariontes, são autotróficas e realizam a fotossíntese. Estão divididas em 4 grandes grupos: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Lembra que falamos que as plantas podem ainda ser vasculares ou avasculares? Sendo apenas briófitas avasculares. Ainda compreendemos a importância das plantas para o mundo e o homem. Em linhas gerais, elas podem ser utilizadas para o bem-estar humano, para medicamentos, para cosméticos, regulação de temperatura do mundo e manutenção do regime de chuvas. Esta aula vai ficando por aqui. Eu te aguardo na próxima aula, ok? Enquanto ela não chega, se liga no Instagram do Centedes, o @Centedes. Um grande abraço, tchau!